Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast na Atitude, mais um episódio hoje. Se você não assistiu o anterior, corre lá, confere, mas volta aqui que o de hoje tá super legal. Só para uma breve descrição do que é o nosso podcast, a gente convida pessoas que inspiram, mulheres fortes, com uma história de vida diferente, para mostrar para vocês que vocês são capazes também de conseguir mudar o rumo da sua vida, de conseguir abrir o seu próprio negócio ou trabalhar com autonomia. Então, a gente chama o podcast de Natitude, que é a atitude de ser Nat, né? De ter essa atitude de mudar de vida. E hoje a gente vai ter uma convidada bem especial e um pouquinho diferente do que a gente trouxe para vocês até aqui. Ela veio de Jundiaí, interior de São Paulo. Ela é formada em administração de empresas e já trabalhou no mercado financeiro. Ela é casada. Ela se considera introvertida. Eu não achei, muito pelo contrário. E ela é a Tatiane Lima. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, Nath. Que prazer receber você aqui. Muito obrigada por responder tão rápido, por vir tão rápido e aceitar nosso convite. Um dia de chuva, né? Faz parte. Mas deu tudo certo. Sim. Gente, a Tati tem uma história bem diferente e eu quero que vocês ouçam bastante a história dela. E ela faz unhas por opção, por prazer, porque ela gosta. E, cara, eu acho que é uma das unhas mais bonitas que eu já vi em todos os sentidos. Tanto a mão é bonita, e quanto ela faz muito bem também unhas. Obrigada. E hoje o bate-papo vai ser diferente, não é um bate-papo muito de manicure, mas eu acho que vale a pena para vocês entenderem que não é só pelo dinheiro. Eu acho que tem coisas que a gente faz porque a gente gosta, a gente faz com bastante amor. Exatamente. Tati, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho desse início. Como que você entrou nesse mundo das unhas? Primeiro eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, um pouquinho da minha história então, né? Eu sou do interior de Jundiaí. Comecei lá por volta dos 14 anos, quando minha mãe contratou uma manicure pra gente fazer as unhas. Não sabia o que queria ser da vida e não imaginava ser influencer também, mas eu vou chegar a esse ponto. E aí, comecei a fazer a unha com manicure, mas minha mãe e meus pais tiveram um problema financeiro alguns anos depois, e eu tava mais ou menos com 16 anos, eu decidi que eu ia fazer. Eu sou muito o tipo de pessoa que busca uma solução para algo que eu gostaria de fazer e não consigo por algum motivo. Então isso é tudo na vida, é da Tati. Bom, queria continuar fazendo a mão, porque eu me apaixonei por ter as mãos bem feitinhas. Falei, bom, vou aprender. Nada melhor do que aprender. Só que naquela época, aprender sozinha. Eu gosto muito de fazer as coisas da minha maneira. Então, bom, comprei lá um alicate e comecei a fazer sozinha. A vida seguiu, isso era uma rotina semanal do meu dia a dia. Você sempre fazia? Sempre Aí você fazia. parou de ir na manicure, você Parei que de ir fazia. na manicure. Tá. Então, toda semana, eu fazia a minha unha sozinha, em casa, na casa dos meus pais ainda. A vida seguiu, fui fazer faculdade. Eu fui criada... os meus pais são muito do tipo, para você ser bem-sucedida, você precisa ter uma boa faculdade, estudar em bons colégios e trabalhar numa multinacional. Esse é um caminho padrão e é assim que eu fui criada. Sim. Então, para os meus pais, uma boa faculdade. No entanto, que eu fui fazer Mackenzie, fui para São Paulo, saí da casa dos meus pais com 20 anos, segui no mercado financeiro, que quer queira ou quer não, ou médico, ou algo do tipo, ou um profissional do mercado financeiro. E era muito bem realizada no que eu fazia, né? Gostava bastante. Mas nesse meio tempo, no mercado financeiro, eu comecei a trabalhar demais. Era uma época que eu trabalhava, assim, das 8 às 23. Amava. Só que eu senti que eu estava num limite entre pirar, né? Surtar, ou fazer alguma coisa. E eu falei, bom, o que eu posso fazer com a condição que eu tenho hoje? E aí as minhas amigas sempre falaram das minhas unhas. Nossa, mas sua unha é bonita. Nossa, o que você faz... E eu pensava assim, gente, nossa, pra mim é tão normal, eu sento e faço. Não... Rápido, Tati, desculpa a pergunta. Quanto tempo você demora pra fazer? Hoje eu demoro uns 40 minutos. Muito rápido. Muito rápido, Muito mas rápido. naquela época devia ser 1h30, 2 horas, certeza. E eu faço até meu pé hoje em dia. Eu ia perguntar então, isso. assim, o pé eu demoro um pouco mais, vai 1h30 mais ou menos. Porque realmente é difícil. E você não fez curso, Tati? Você Não aprendeu fiz e do curso. jeito que você aprendeu, você fez. Do jeito que eu aprendi, eu fiz. Tá. Então, assim, hoje, obviamente, que eu com esse volume de informação na internet, eu consigo validar coisas que eu faço e que eu não sabia que eu fazia por ser uma técnica. Mas até então, não sabia. Bom, e aí as minhas amigas, Tati, mas o que você faz? Como você faz? Dá dica, dá dica. E começou, isso era mais ou menos 2017. E o Instagram tava naquele momento em que era uma novidade, claro, já passado um tempo, mas que ainda tava ali. E elas começaram a me incentivar. Tati, abre um Instagram e coloca as dicas. E aí, como bem você disse, eu me considero introvertida. Eu falei assim, gente, mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Não, Tati, só faz. Bom, eu falei, tá bom. Comecei a
postar uma foto, 2 fotos, 3 fotos, fazia só nos fins de semana, então era uma coisa bem Sim. esporádica. Quando eu vi, 20 mil E seguidores. só foto, você não começou com vídeo. Nada. Dá um- Naquela dá um- época o Instagram era fotografia, Tá, né? E eu sou apaixonada por fotografia. E até né, uma curiosidade sobre mim, eu tenho uma visão, principalmente de paisagem, que eu acho que é um pouco mais fácil. Mas eu passo nos lugares e eu falo, nossa, essa aqui ficaria uma ficar foto legal. bonita. E aí eu tirava foto, então eu gosto muito. Inclusive, quando houve essa mudança do Instagram para vídeo, foi uma dificuldade bastante grande para mim. Muita porque foto gente, já tava ali, nossa, imagina aparecer, enfim. E aí, só pra gente, depois eu explico disso. E aí, nesse momento, eu falei, bom, vou postar. Postei, 20 mil seguidores, eu falei, opa. Aí eu comecei a me divertir com aquilo. Eu falei, caramba, eu sempre tô E foi tudo pensando- muito rápido. muito rápido. Eu abri em 2018, foi em abril de 2018 o Instagram, mais ou menos em setembro de 2018, uma marca já me procurou, Sim. mas era por permuta, enfim. E em fevereiro de 2019, mais ou menos, eu comecei a fazer pequenas coisas, mas por permuta, né? Foi Sim, sempre por sim. permuta. Mas assim, pra mim, naquele momento, ganhar o esmalte que eu já comprava foi uma evolução. Maravilhoso. É. Falei, gente, eu não tô mais gastando com esmalte. Não tô, né? Já é um benefício. E continuava o meu trabalho, a vida profissional que seguia, e isso continuou sendo um hobby. E aí, mudanças profissionais aconteceram no meio da pandemia, início da pandemia, né? Que foi início 19. de 2019. É. Uma marca me pediu para fazer um lançamento Que de um legal, produto, Tati. também por permuta. Eu falei, bom, tô aqui em casa, não tô fazendo nada, Vou não fazer. posso trabalhar presencial, vou fazer. E aí isso me gerou um volume maior de seguidores, e aí sim isso começou a crescer. Então, bom, eu abri em 2018 o Instagram, no início Que de rápido. 2019 foi que começou a Março de pandemia. 2019. Março de 2019, eu já comecei a ser remunerada por isso. Num valor que hoje, se eu for comparar com o que é hoje, é um pouco inferior. Sim. Mas naquele momento eu falei, gente, eu tô remunerando o meu hobby. E foi a partir daí que eu falei, bom, então peraí, eu preciso parar, olhar e começar a tratar isso aqui como um negócio. Que legal. E aí, em fevereiro mais ou menos em março do ano passado, foi quando eu abri a minha empresa mesmo. Então, em março do ano passado, eu comecei a emitir nota pela empresa do Tati Limanês do Instagram. Então, foram 18, 19, 20... vamos colocar 21, 22. 4 Sim, anos, 4 vai. anos. 4 Muito rápido, anos. Tati. Para uma coisa que começou ali como um hobby e hoje é um negócio. Porque, inclusive, eu abri mão da minha carreira financeira Eu ia perguntar para isso trabalhar agora. só como Instagram. E hoje a sua rotina é de Instagram, de influência. É de Instagram, é de influencer. E, assim, muita gente acaba, né? Nossa, mas é simples. Eu acho que eu acordo e vou dormir. Inclusive, eu tô com um problema de sono, né? Um pouquinho de... Porque eu sou uma pessoa muito agitada. Então, eu acordo e vou dormir pensando em conteúdo, pensando o que fazer, pensando em expandir negócio. E aí, quando eu vou deitar, assim, as ideias estão fervilhando e eu ainda Imagino. nem consigo deitar e dormir como era de costume, E as né? pessoas não te procuram, Tati, pra querer fazer unha, pra você atender elas? Eu ia perguntar Procuram. isso. Procuram. Vira e mexe, eu recebo. Onde você atende? É. Qual é o seu WhatsApp? Me passa contato. Eu falo, gente, não atendo. Ainda não atendo. Ah, mas você nunca legal. pensou? E olha que engraçado, né? Muita gente já me falou isso, inclusive uma manicure me perguntou outro dia. Mas você já não pensou? Nossa, você só quer ser influência, até com um tom pejorativo, sabe? Eu falei, não, gente, porque eu acho que eu não tenho capacidade de ser manicure mesmo. Em que sentido? Eu acho muito difícil. Eu fui fazer a unha da minha mãe e da minha irmã. Porque é uma coisa você fazer a sua, Que é né? uma coisa, eu conheço, eu sei onde dói, eu sei ali onde eu picoto, eu sei onde, né? Então eu sei, eu faço isso desde os 16 anos. Agora, sentar e olhar uma mão pela primeira vez e fazer sem machucar, eu acho um dom. Isso E é aí eu falei verdade. assim, gente, pra isso eu vou precisar ter curso, pra isso eu vou precisar experimentar em pessoas próximas a mim pra dizer, olha, porque eu só fiz a da minha mãe e da minha irmã, que assim, quer queira ou quer não, são muito parecidas com a minha. Então eu acho um dom, eu falo assim, eu acho que é um dom. Então hoje você, talvez, Sim. né? Mas assim, eu falo, gente, nunca pensei justamente por isso. E Entendi. acabou que se desenrolando para um outro caminho, né? E hoje você gosta desse estilo de vida? Você se realizou nesse trabalho. Gosto, Nath, eu E confesso. você encara como um trabalho, né, Tati? Isso é Como muito trabalho. legal. Eu Não é uma, assim, além de ser gostoso, de ser um hobby, a gente sente, assim, um pouquinho do que a gente tem contato, você é muito compromissada, assim, com a entrega, do compromisso, de atender, de retornar. Sim. Eu acho que no início foi uma grande mudança de chave, porque
Bom, criada para trabalhar uma multinacional, para ser CLT, porque o sucesso é você ser CLT, Sim, ou você ser arrumar um médico, bom ou você ser emprego. advogada, né? Ou ter uma profissão, né? Então, quando, no início, logo que eu decidi abrir mão dessa carreira de CLT, de mercado financeiro, né? E desculpa o gancho, Tati, você Imagina. teve apoio familiar nessa decisão? Sim, De, sim. olha, não, abandona mesmo, vai fazer Sim. isso, é o que você gosta. Sim, Que sim. legal. Os meus pais, eles são, assim, sensacionais nesse sentido, porque talvez por eu ser uma pessoa muito comprometida desde sempre, era assim, eu confio que você vai fazer acontecer legal daquilo isso. que você está se propondo, né? Claro que na prática não é sempre assim, Sim. né? Porque a gente tem um monte de medo, tem um monte de dificuldade. Mas o apoio em si sempre veio, sabe? Do marido, Do pai. Que legal. marido, enfim. Então eu falei, bom, eu tenho toda a possibilidade. O que, até pra gente indo nessa linha, né, de ter um negócio, de fazer, foi um momento no seguinte sentido. Tá, eu entendi que ele é um negócio, mas a Tati, financeiramente falando, ela é muito preocupada. Então, eu tinha um padrão de vida, um estilo de Sim. vida ali, as minhas coisas muito bem organizadas, porque eu vim do mercado financeiro. Sim. E pensei, a partir do momento que eu abri mão disso, eu vou deixar de ganhar tanto, pelo menos no início. E o CLT é uma coisa certa, né? Uma coisa certa. Todo mês tá ali. E assim como as manicures, tem muitas delas que têm clientes fixas, Sim. né? Mas é um variável. Sim. A cliente faltou, Acabou. a receita mensal vai. E por mais que as pessoas achem que não, para influencer também é assim. É exatamente assim. Igualzinho. Eu posso ter alguns contratos fixos, mas assim, uma marca teve um evento, um job agora, outro job não. Pode ser que ela não tenha. Exatamente. No mês tem e no mês não tem. Então, eu saí de uma coisa que eu tinha garantia todos os meses, e, né, para ir para algo que eu falei, bom, muito novo, né? Como eu vou fazer? É muito novo. Então, num primeiro momento, essa virada de chave foi muito difícil. Eu imagino. Porque então as pessoas me perguntavam, o que você faz, né? Inclusive naqueles formulários. Qual é a sua profissão? Eu ficava assim, meu Deus, o que eu falo agora? Eu sou influencer. Eu imagino. Né? Porque antes eu falava bancária, profissional Sim. do mercado financeiro. Nossa, parecia, né? Mas eu falei assim, gente, então, pra mim, por ter sido criada nesse meio de que era o CLT, era um caminho, era uma coisa, foi muito difícil. Então eu gaguejava. E aí, a partir do momento que eu falei, não, pera, mas eu tô trabalhando, como qualquer outra. Tô fazendo as coisas aqui que precisa ser feito, sou comprometida, entrego. E aí que foi, então, recentemente, posso dizer que há alguns meses, isso se tornou natural. Que legal, Então, hoje é essa rotina. Faço conteúdo, e, né, entrego pras marcas, e, enfim, o dia inteiro. Inclusive, até estávamos falando. Tem dias que eu faço 10 esmaltações. Então, quase uma manicure, no fim das contas. Não é, e até é legal vocês saberem dessa. Eu fiquei impressionada, porque quando eu comecei a ver o trabalho da Tati, eu falei, não é possível que tudo isso do Fit seja a mão dela. E eu perguntei, tudo isso é você? Tudo. São as suas mãos? E ela falou, tem dia que eu faço 10 vezes a minha unha. Põe o esmalte, tira o esmalte, põe o esmalte, tira o esmalte. É isso. E tem que ter um cuidado diferente, né, Tati? Bom a gente falar disso agora. O que você faz de diferente nesse sentido? Porque assim, a gente nunca conversou assim. Então, pra gente é diferente. E eu, Natália, eu gosto de fazer a unha, mas me incomoda lixar, tirar esmalte toda hora. Eu não sei, você tem um cuidado diferente com as suas unhas? O principal deles é uma hidratação mais intensiva do que normalmente as pessoas fazem, né? Então, né, o que eu sempre falo, pelo menos a gente hidratar uma vez ao dia. E Como você hidrata? Desculpa perguntar isso. Eu uso uma pomadinha durante o dia, ou essas cerinhas que a gente tá acostumado, qualquer hidratante específico pra cutícula. Então eu passo ele toda vez que eu lembro. Tem dias que eu lembro 3 vezes, tem dias que eu não lembro nenhuma. Tudo bem, quando mas eu lembra, passo o máximo de vezes que eu consigo. E durante a noite também. Eu uso um hidratante mais potente e durmo com o hidratante, passo e durmo com ele. Então eu acordo no dia seguinte. Tem dias que ela continua ressecada? Continua ressecada, faz parte. Mas é uma hidratação mais intensiva. Mas hoje você passa, tipo, sem fazer a unha? Tem algum dia que você falou, hoje não vou? Sem fazer a unha, não. Mas sem esmalte tem. Porque tem dias que eu falo, gente, eu tô tão cansada. Entendi. E amanhã eu vou ter que fazer, então eu vou deixar. Então eu vou deixar. E muitas vezes eu faço, no dia seguinte eu tenho que tirar. Entendi. Então, às vezes, alguém já me encontrou na rua, que eu tô com uma mão esmaltada e outra não. Gente, uma pergunta, você é canhota ou destra? Eu sou destra. E como é pra fazer a outra mão? É mais difícil. Eu imagino. Porque eu faço 10 vezes essa e uma vez essa. Então eu tenho muito mais prática. Então eu demoro muito mais. Se eu demoro 40 minutos pra fazer uma, eu demoro 1 hora pra fazer a outra, 1h10. Mas vai.
vai indo, E fica igual, né, Tati? Porque eu fiquei reparando Fica nisso. igual. Eu falei, não, gente, não é possível. Os desenhos ficam um pouco diferentes. Não, alguns ficam um pouco diferentes. O que precisa de pincelzinho fica diferente. Os que são mais abstratos, aí ficam iguais. Mas assim... E, gente, um detalhe, a unha dela é natural. É isso. Porque natural, parece alongamento, e agora tá menorzinha, parece ok. Quando ela tá maiorzona, todo mundo me pergunta, Tati, é minha, gente. É minha, e é linda, parabéns. Obrigada. Sobre dificuldades, Tati, o que você encara quais foram as suas principais dificuldades desde que você começou nesse universo até hoje? Olha, eu acho que uma das grandes dificuldades é que quando você trabalha no mercado, vamos dizer assim, né, padrão, precificam o seu trabalho. E quando você trabalha sozinha, você que tem que precificar o seu trabalho, né? Gente, isso é muito difícil. E não existe um parâmetro, né? Que você joga lá no Google. Quanto custa mais preço médio disso, né? Não dá, não né? Existe. Faz todo então, sentido. assim, vamos pensar. Como é o público, né? Para as manicures. Sim. Você pode fazer uma pesquisa de mercado da sua região, de onde você Quanto custa um pé e mão. Quanto custa um pé e mão. E aí, conforme você vai ficando melhor, né? Que você vai sendo mais bem reconhecida, você vai aumentando o seu preço. Aí você pode se diferenciar daquelas outras pessoas. No meu caso, era assim. Eu vou fazer o quê agora? Quanto Eu não sei, né? E aí foi um pouco desse feeling, né? Num primeiro momento era... Eu sempre fazia assim, mas qual é o budget que a empresa tem? Ou, na verdade, assim, qual é o budget? Qual é o valor que a empresa tem para me pagar para fazer isso? E a empresa dizia, eu tenho tanto. Eu falava, tá bom. Eu vou fazer o quê, Entendi. né? Entre nada do que eu tinha, porque eu não ganhava nada. Mas essa transição... demorou um tempo. Eu fiquei um tempo na empresa antiga, remunerando meu trabalho no Instagram, até eu conseguir dizer assim, olha, eu consigo pagar as minhas contas com o valor que eu ganho no Instagram. Perfeito. Então eu posso abrir mão do que eu tenho lá. Foi tudo muito consciente, né? Não foi nada... Porque eu acho que, assim, é muito diferente, eu imagino, né? Porque as manicures, elas começam nesse mercado nesse mercado variável, né? Então, elas já começam sabendo dessa dificuldade. Eu não tinha ideia do qual alto era a montanha isso, né? Ou do quão baixo era o vale, né? Então, eu não tinha essa ideia. Então, eu falei, bom, eu tenho que ir com calma. E eu também... as pessoas podem achar que, nossa, mas o mercado de influencer, né? Que é o que eu tô inserida hoje... Não existe um local em que você pesquisa quanto fulano de tal... ganha por tal coisa. Não existe isso, né? Porque depende da sua influência, depende do tamanho. Eu posso ter números, né, de estatística que a gente fala como influencer, muito maior do que alguém que tem muito mais seguidores. Então, eu atinjo um público mais qualificado. Então, pode ser que eu... Então, depende muito. Então, essa foi a grande dificuldade desde o início. Hoje tá mais fácil? Um pouco. Porque eu tenho uma média de trabalhos que eu fiz. Então, uma média de valores que eu sei que eu consigo ali, tenho um target que eu consigo trabalhar. Mas continua sendo difícil. Entendi. Né? Porque você, nossa, como eu vou precificar o que eu faço? Mas geralmente as empresas que contratam, elas têm já um orçamento de mais ou menos, né? Tem um orçamento, mas elas pedem muito para você precificar, orçamento, né? Então, algumas delas até... Não, nós, por exemplo, aqui da Nath, quando a gente pede, a gente fala, e quanto você cobraria para fazer isso? Entendi. E às vezes... E aí, hoje, eu olho muito assim, né? Tá, Tati, mas então... Aqui uma coisa que eu nunca falei, né? Como que você olha? Eu vejo assim, bom, quem é a marca? Qual é o tamanho dessa marca? Isso aí. Como ela tá posicionada? O que ela espera de mim? Qual é o público dela? Qual que é o público dela? O que eu vou trazer de retorno para essa marca? Entendi. Porque também o pessoal olha e fala assim, nossa, mas influencer ganha muito dinheiro. Mas vamos colocar uma realidade aqui, né? Pra gente até entender que, assim, eu acho que também é um pouco do que as manicures passam de dificuldade, né? Qual que é o produto que eu influencio as pessoas a fazer, a comprar? Esmalte. Quanto custa um esmalte? Vamos colocar o mais barato, R$2, o mais caro, 40, de marcas, enfim. Mas um preço médio, R$5? Preço médio, R$5. Quantos esmaltes a empresa precisa vender para remunerar aquilo que eu estou fazendo para ela? Extremamente racional isso. Diferente de uma influencer que vende blusa, vamos supor assim. Uma bolsa, um óculos. Ela precisa, um tênis, que é mais fácil da gente mensurar, que custa ali R$300. Se ela vender 10, eu preciso vender milhões para vender o mesmo valor.
Por isso que a gente tem uma ilusão, muitas vezes, de, nossa, influencer ganha muito, é muito fácil. né? Depende. Eu conheço influencers Sim. do meu ramo hoje que ganham mais, outras que ganham infinitamente menos. Isso é verdade. Então, esse é o ponto, né? E às vezes as pessoas... E muito bem ponderado, assim, eu digo, foi muito coerente essa ponderação. Porque às vezes as pessoas se iludem, né? E hoje em dia a gente tem muita gente vendendo uma ilusão, né? Principalmente em rede social, de que é tudo muito fácil, de que elas vão conseguir ganhar dinheiro muito rápido. E que não é assim. E que não é assim. Claro, se a gente olhar, né, para grandes influenciadores que acabam crescendo demais, enfim, obviamente, porque é natural, né? Mas não é a maioria. Exatamente. E é o que eu sempre falo no Instagram para as meninas, né? Até dando um exemplo paralelo. Eu gosto muito de academia. E esses dias eu tava treinando, minhas costas pareciam enormes. Até eu olhei o vídeo e falei, gente, eu pareço... Não sou eu. Não sou eu, pareço bodybuilder, né? Que eles falam. E aí eu falei assim, cara, se eu tô me vendo assim, imagina o quanto as meninas me veem. Aí eu fui lá e falei assim, olha, gente, se vocês me encontrarem na rua... Eu não sou isso. Eu não vou estar... Eu tô com as costas definidas, estou, né? Treino, trabalho pra isso. Mas não é isso, então não me espere. Então imagina, isso é de uma coisinha. Imagina o quanto a gente não olha o outro e imagina, nossa, aquilo deve ser... A vida dela é maravilhosa, hein? E a gente só mostra o que a gente quer mostrar, né? A maioria das pessoas, né? Obviamente. Então, e assim, as pessoas esquecem que além daquilo existe uma vida, né? Existe uma vida. Tanto da influencer como da manicure. Exatamente. Enfim, então... Que legal. Você já pensou em desistir, Tati? Ah, já. Já pensei em desistir, principalmente quando a gente ouve não, né? Que, assim, até tiveram 2 momentos, né? O momento inicial, eu fui muito atrás de muitas marcas, né? E, assim, até hoje eu vou. Quando eu vejo alguma coisa que me interessa, que você que eu vou usar de qualquer maneira, eu falo, bom, por que não falar com aquela marca? E muitas vezes eu ouço não, né? Que legal você falar isso. E assim, porque a impressão que as pessoas têm de olhar pra Tati e falar, nossa, a Tati tem 200 mil seguidores quase, né? E faz um excelente trabalho. Então elas devem achar que todo mundo toda hora é sim, que bate na sua porta 200 marcas por dia pra vamos fazer parceria. Imagina. Pelo contrário. E eu ainda ouço não. No início, mais ainda. Eu lembro que eu passei dias mandando e-mail para várias marcas. Olha, eu tenho Instagram, faço isso. E não atrás de não, e não atrás de não. E aí você fala assim, tá bom. Mas naquele momento eu ainda tinha duas receitas, né? Uma bem menorzinha do Instagram e outra maior. Hoje não. Hoje eu dependo só disso. Então eu continuo ainda. Inclusive, há um tempo atrás, eu acho que foi lá pro fim do ano, novembro, mais ou menos, que eu fiz isso de novo. Eu falei, não, tem algumas coisas que eu quero usar, algumas marcas que eu quero trabalhar, deixa eu ir atrás. Mandei ali e-mail, não, por enquanto não. O nosso quadro de influenciadores abre só o ano que vem, a gente vai te colocar. Eu falei, tudo bem. E em alguns momentos você fala, puxa vida, tá difícil, né? Mas assim, depois você fala, não, mas nem tudo é assim também, né? Nem tudo é assim. Imagino que até para as manicures, né? Às vezes elas devem sentar e falar, poxa, tô ali um dia inteiro sem ter cliente, eu vou desistir, vou fazer outra coisa. Mas nem sempre vai ser a agenda cheia. E nunca pensou em voltar para o mercado financeiro? Nesses momentos eu pensei. Você pensa em voltar? Eu pensei, mas assim, eu acho que uma coisa que as pessoas que trabalham assim com uma certa liberdade de horário, é bem difícil você acostumar depois, né? Então assim, hoje eu trabalho muito. Eu trabalho mais do que eu trabalhava. Eu imagino. Até porque não tem horário, né? Até porque não tem horário. Então, eu até brinco que às vezes o meu marido, ele fala assim, tá, mas você tá trabalhando, vamos assistir o filme. E às vezes alguém me manda uma mensagem e eu já respondo ali na hora. Eu falo, não, tá bom. Inclusive, a gente tem até uns combinados, né? Olha, senão agora... você fica o dia inteiro, né, Tati? Senão eu fico o dia inteiro. E outro dia eu tava sem sono, não conseguia dormir, era 00:30, eu tava respondendo as meninas no Instagram. Só que é uma coisa que acabou virando tão natural que eu tava lá, como se eu estivesse conversando com... Porque muitas delas acabam se tornando amigas, né? E eu acabo falando ali, eu falo, gente... Então, assim, precisa... Então, hoje, a minha dificuldade, além dessa questão financeira, é como fechar um horário de trabalho. Como estabelecer até onde eu vou, né? Até onde eu vou. E você tem sonhos que você quer realizar nesse universo? Quais são eles? Sim. Eu acho que o primeiro deles é muito, acho que todo profissional talvez busque, né? Que é você se tornar uma autoridade naquilo que você faz. E você não se considera ainda, Tati? Nath, de verdade, não. Você jura? Juro.
Porque eu acho assim, tem muita gente boa que faz o que eu faço. Cara, né? mas você também é muito boa. Eu acho também que eu sou muito boa, mas eu penso assim, eu ainda posso chegar mais longe. A gente também tem certeza disso, isso é Entendeu? verdade. Então, assim, eu sempre olho e falo assim, não, mas olha, aquilo eu posso fazer ainda melhor, isso eu posso fazer melhor, aquilo outro. Então, assim, eu acho assim que eu sou boa, eu acho assim que eu, inclusive, até um ponto importante, né? Algumas pessoas me perguntam, Tati, mas eu conheço meninas que têm também a quantidade de seguidores que você tem e provavelmente não ganham o que você ganha. É. E aí, quando eu ouvi isso, eu parei pra pensar, eu falei, tá bom, então, o porquê? E aí eu fui começar a entender algumas marcas que eu tinha um pouco mais de proximidade, eu fui perguntar. E aí existe uma coisa da didática, da maneira como eu faço as Sim. coisas, de um pouco do profissionalismo, da acessibilidade que eu tenho em algumas questões. Então eu falei assim, bom, então eu tenho sim alguns diferenciais. Sim. E eu acho que as marcas reconhecem isso e talvez seja por isso que eu me diferencio um pouco, né? Não aqui querendo longe disso me achar nem nada, mas existe sim um diferencial, mas existem muitas mulheres, e principalmente as manicures, né? Porque elas têm muito mais experiência do que eu. Então, nossa, você faz a unha bem, eu faço a minha unha bem, Sim. né? Mas eu consigo. É uma experiência diferente, né? Diferente. Então, de experiência, de conhecimento. Às vezes me perguntam uma coisa no Instagram, eu falo, gente, mas eu não tenho como conhecer isso porque eu não sou manicure. Então, eu falo, manicures. Inclusive, um vídeo no canal, eu até trouxe uma outra influenciadora para conversar comigo, porque eu falei assim, gente, eu preciso de suporte. Porque não dá para eu simplesmente lá falar, não, faz A e não faz B. E a manicure que tem anos de experiência vai dizer, não, Tati, é A. E eu fui lá e falei que não era A. Então, muitas vezes eu nem falo muita coisa justamente por isso. Porque você tem razão. E essa é uma das questões que eu acho que eu posso melhorar, entendeu? Que eu posso ir mais longe, eu posso... Por mais que eu não seja manicure, eu posso ter um conhecimento melhor sobre determinadas situações, obviamente. A gente analisando um pouquinho até da Tati, antes de receber você aqui, uma das coisas que eu até pontuei bastante com o time é que você parece ser muito persistente. Sim. E muito focada. Porque assim, acompanhando até a sua vida de Instagram, de academia, de alimentação, como que você faz, Tati? Como que você consegue ser tão assim motivada, tão persistente? Porque essa é a impressão que eu tenho. Pode ser que a gente esteja errada. Mas até por conta da aparência, do jeito. Eu vejo que você cozinha suas marmitas lá, faz as receitinhas fitness que você coloca. Essa rotina de ir na academia. O que te faz, assim, o que você tem de diferente nisso que você... Porque eu, por exemplo, eu tenho um problemaço com uma atividade física. É um negócio que eu não tenho disciplina pra fazer. E a sensação que a gente tem, assim, de você é que, cara, ela tem disciplina na alimentação, na academia, nas tarefas. O que te mantém, assim? Nath, eu acho que, assim, até uma coisa bem engraçada, né? Porque quando eu era jovem, né, quando eu era mais nova, eu sempre olhava pessoas bem-sucedidas. Para mim, o que era uma pessoa bem-sucedida? Era uma pessoa que estava num cargo muito alto de uma organização e que, né, ganhava bem, né? E eu falava assim, gente, o que eu preciso para estar nesse lugar, né? Então eu ficava... Aí eu comecei a consumir, eu gosto muito de ler, e eu comecei a consumir muito... Esses livros de autoajuda, a maioria das pessoas acha um pouco de preconceito, né? Mas autoajuda não é uma psicologia, né? É como pensar diferente, como pensar fora da caixa, como fazer diferente. E aí eu comecei a procurar isso. E eu sou muito interessada em comportamento humano também, né? Eu gosto muito desse tipo de assunto. Então, por que a pessoa tomou tal decisão? Por que a pessoa fez tal coisa? Então, eu tenho eu acho que eu fui desenvolvendo um olhar sempre de aprendiz para as coisas, né? E eu fui absorvendo. Tem uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Bernardinho, né, do vôlei, do técnico. E eu acho ele bem certeiro em algumas coisas que ele fala. Eu sempre acompanhei e eu falava assim, não. E ele fala uma coisa que é pra minha vida, assim. Você, né, vamos dizer assim... Para você ter uma consistência, você precisa fazer aquilo que você não tem vontade de fazer. Então, você falou do treino. Eu também não gosto de treinar. Mas, assim, eu percebi que a única solução para aquilo era se eu fizesse mesmo sem vontade. Tá, Tati, mas a maioria das pessoas é assim. Então, mas você parece feliz fazendo, é muito legal, Mas e aí eu vi até uns stories que você fez de como você não quebra as unhas treinando. Treinando, exatamente. Mas daí, Nath, e é aí que eu acho que é a diferença, que eu queria muito que as pessoas parassem para pensar nisso, né? Vamos lá, a gente tem um problema,
Então, eu sei que eu quero cuidar da minha saúde, eu sei que eu quero ter um corpo bacana, e eu sei que eu quero estar na minha melhor forma para ser mãe, por exemplo. Sim, que é um dos um motivos sonho. porque eu treino e eu faço as coisas. Tá bom, qual que é a minha dificuldade? Eu não consigo ir treinar sozinha. Tá bom, então eu sei que essa é uma dificuldade. Qual é uma solução? Personal. Mas é caro, Sim. não tenho condição. Eu tô disposta a abrir mão de alguma coisa para pagar o personal? O quê? E aí eu fui reduzindo minhas contas. Que legal isso. Fui reduzindo minhas contas e falei assim, não, então aqui, coube. Então Vou eu foco. colocar. Já que eu tô pagando, já que eu tô fazendo, eu preciso fazer o meu Porque você tem que melhor. pagar a academia e o personal, né? Academia personal. Então, já que eu tô fazendo, eu preciso fazer o meu melhor. Isso funciona com tudo, a mesma coisa da unha. Lá atrás, quando eu comecei a fazer minha unha, eu falei, bom, eu quero ter minha unha bonitinha. Eu não tenho condições de pagar uma manicure de novo. Eu nem isso aí. trabalhava Desde na época. os 16 anos. Eu tinha 16 anos, eu nem trabalhava. Enfim, dependia dos meus pais. Eu quero ter. O que eu posso fazer? É isso aí. Aprender. E aí eu acabo sendo um pouco assim com o resto. E é um pouco, talvez seja um pouco da personalidade da Tati que ajuda Sim. também. Mas eu acho que isso tem um pouco de. Inclusive, as pessoas que são muito próximas a mim falam sempre, Tati, mas você não para. Mas eu gosto, quanto mais cheia a minha agenda, parece que eu tô mais produtiva. É legal. Quanto menos coisa eu tenho pra fazer, parece que eu tô tipo, nossa, hoje eu não tenho nada pra fazer. Então, eu acho que é um pouco de desenvolvimento, de autoconhecimento, que eu busco bastante. Então, de ler, de estudar, de fazer. E isso eu acho que ajuda você olhar e falar, não. Agora, se você me disser, Tati, você sabe o que você quer da vida? Não necessariamente. Entendi. Eu sei que eu tô buscando, eu sei que eu tô procurando, eu sei de algumas coisas que eu quero, mas se você, nossa, você sabe? Não, você tinha o sonho de ser influencer. Você já imaginou? Já imaginei? Não, gente, nunca. Até o ano passado eu nem imaginava que seria uma profissão plausível pra mim, Que legal, sabe? Tati. E assim, e esse meio que a gente vive, a gente mexe com autoestima, né? Sim. Você olha uma pessoa, por exemplo, uma unha bem feita, o resultado, até vendo o seu Instagram, é legal de ver, né? É gostoso. E trabalhar com isso deve ser, é maravilhoso, né? É muito legal, Nath. Assim, e o principal é quando você ouve os feedbacks. Eu acho que manicure também deve ter bastante disso, né? Nossa, você me ajudou. Nossa. Você deve receber muito isso. E uma que me tocou muito, assim, de verdade, foi uma seguidora que ela tava no hospital, a mãe tava doente, e ela tava sentada do lado da mãe no hospital, o tempo inteiro que a mãe tava doente, ela falava, Tati, eu ficava vendo seus vídeos, seu jeito leve de falar nos stories, aquilo me distraía, gente, isso pra mim foi tipo assim... É uma delícia, né? Nossa, eu falei, como a gente acha que... Por isso que, até outra coisa que eu hoje falo muito, né, e a internet... E, enfim, tá muito difícil. E as manicures, eu sigo bastante manicure, eu até vejo elas falando bastante que a cliente não respeitou o horário, a gente que faltou, que não nisso. fez. Vai, então eu tô comendo aqui Não, uma vai pergunta. lá. Não, é ótimo. Que faltou, que não foi, que não respeitou o horário. Essa falta de reconhecimento da profissão, né? De respeitar a profissão. Exatamente. E hoje a gente fala na internet, as pessoas estão muito... a manicure tá ali no tato direto. Eu tô com uma telinha no meio. Mas assim, as pessoas não respeitam igual, né? E quando a gente para pra pensar, poxa, o meu respeito com a pessoa de trazer informação que eu realmente uso, faço, gosto, e o respeito das pessoas que estão ali pra olhar e falar, bom, ela é uma pessoa por trás daquilo, né? Sim. Não sou só a Tati ali que tô sorrindo e a vida perfeita, E outra, longe disso. que destinou tempo, que abriu mão de uma outra vida, de um monte de coisa. Tem domingos que minha família tá fazendo churrasco em casa e eu tô ali fazendo conteúdo que a marca precisa entregar na segunda-feira. E inclusive tem dias que deve fazer conteúdo que você nem tá recebendo pra fazer. É você isso, tá gerando com conteúdo certeza. pra entregar gratuito, inclusive. Pra todos os dias, porque eu decidi, por exemplo, em março do ano passado. Você escolheu isso. Eu escolhi, não, que eu vou fazer post todos os dias. Que legal, então, todos os dias eu faço post. E é aquela coisa. Eu me comprometi. E Tati, na sua opinião, essa questão de não reconhecimento da profissão de manicures, você acha que tem algum motivo específico? Porque, assim, querendo ou não, isso é uma das principais dores delas, né? Que, por exemplo, dentro de um salão, uma das categorias mais desvalorizadas, manicure, até pela questão de remuneração. Porque tem gente que chega a pagar, às vezes, em cabelo, valores altíssimos, e para fazer a unha, eles reclamam de pagar uns valores menores. Por que você acha que existe isso? E eu tava pensando sobre isso esses dias, né? Porque, inclusive, a gente fala assim, hoje um alongamento de unha, uma fibra de vidro é bem cara. Sim. E as pessoas pagam, né? E não pagam pra manicure. E eu acho que hoje em dia, pra mim, tá? Isso eu tô falando de Tati, de tudo que eu tenho visto e feito. As pessoas associam ainda a manicure com alguém que não estudou, com alguém que não teve opção na vida e foi fazer.
Gente, eu fiz administração porque eu também não tinha opção. É aquela outro negócio que, eu queria ser médica, por exemplo. Só que eu achava que eu não tinha escola suficiente para prestar uma medicina pública, eu não queria depender dos meus pais. Sim. E no meu mundo, a administração não tinha o que fazer, foi fazer administração. E eu acho que as pessoas ainda olham a manicure hoje, né? Isso tende a mudar, isso está mudando. Mas como se fosse, ela não teve opção, ela virou manicure. Como se fosse assim, é um serviço básico e, nossa, ela depende de mim, não eu que dependo dela. Quando, na verdade, é o oposto, né? Se você não faz a unha, pelo menos e as você pessoas... não sabe fazer a sua unha, você depende de uma manicure. Né? Você depende dela. E aí você vai lá e fala, tá caro, não sei o quê. Por quê? Porque você, na minha opinião, né? A pessoa agrega ela como se fosse um profissional qualquer. Mas pra outra que fez um curso de alongamento, que cobra 200, 500 reais pra fazer, mas eu pago, porque aí... Entendi. Eu acho que tá... como eu posso no subconsciente está associado a isso, sabe? Entendi. Mas hoje eu tenho visto que muda bastante, Sim, né? Porque, cada vez mais evoluindo. Porque inclusive a gente tem muitas... Eu sigo algumas manicures que são donas de salão, que outras trabalham para ela, vamos dizer assim, né? Então, assim, tá mudando. Mas eu acho que existe essa associação ainda. E, Tati, como você concilia essa vida? Assim, de academia, de treino, de esposa, de influencer, de entregar conteúdo, como que é? E pensando em ser mãe. É difícil. Olha, eu confesso pra você que é difícil. O meu marido que sabe, ele pode dizer melhor. Mas é que assim, e hoje em dia mais ainda, né, que eu tô dedicada 100% a isso, desde o meio do ano passado, mais ou menos, que eu tô 100% dedicada, eu sempre tento colocar na minha rotina... no meu dia, eu planejo o dia seguinte no dia anterior, mais ou menos, né? Não necessariamente que eu consigo fazer tudo, mas eu tenho uma ideia. Então, eu consigo organizar dentro daquilo que eu preciso fazer. E aí, isso inclui, eu fico em casa o dia inteiro, então eu tenho que cuidar da casa, né? Então, apenas a cada 15 dias vai uma pessoa me ajudar. Nossa. Então, eu coloco assim, não, o que eu vou fazer hoje... o que eu vou fazer amanhã. Então, eu tento conciliar, E você faz tudo sozinha, Tati? Tudo de gravar sozinha. os vídeos, de editar, de subir. E responder os comentários. Tudo sozinha. Tudo sozinha. Então, demanda mais tempo ainda, né? Por isso que eu fico... Assim, até a gente brinca. Às vezes, todo mundo fala, você adora, amo fazer isso. Mas tem dias que eu falo, gente, eu não queria fazer minha unha hoje. Por favor, alguém pode fazer minha unha. Eu ia perguntar isso, você nunca mais fez em nenhum outro lugar? O pé... eu faço de vez em quando com uma manicure pela posição, porque dói fazer, dói o joelho fazer o pé. Eu acho que quem faz o pé aí em casa e quem tenta, dói, né, o joelho. Então, de vez em quando eu faço. Mas a mão não. Eu fiz assim, eu acho que eu posso dizer que nos últimos 3 anos eu fiz um conteúdo com uma manicure, ela fez minha mão, e eu fui em outro evento, que daí uma pessoa esmaltou minha mão. Mas assim, quando ela foi lixar, eu ficava assim, ó. Ai, não. Mas faz anos que eu não faço. E Tati, você nunca pensou em fazer um curso ensinando as pessoas a fazerem as próprias unhas? Já pensei, mas olha que engraçado, né? Na minha cabeça funciona assim. Se eu não tenho um curso, como eu posso ensinar uma pessoa a fazer? Então, fica um pouco na minha cabeça isso ainda, sabe? Mas você tem experiência, você sabe fazer, verdade. Sim. Então, eu preciso buscar... um complemento para um curso puro e simples. Entendi. Vou ensinar como fazer a cutícula, por exemplo. Então, eu tô nessa fase de busca. Eu acho que vai dar muito certo isso. Espero, né? Tem muita gente, porque assim, a gente tava até comentando disso, Sim. né? Que tem muita gente que quer aprender a fazer a própria unha, que inclusive prefere, né? Exatamente. Que legal, que Então, diferente. assim, eu acho que hoje eu tô um pouco, né, pensando um pouco diferente a respeito disso. Tô buscando, inclusive, né, outros meios, mas acho que logo sai alguma coisa. Não necessariamente de como fazer a cutícula especificamente, mas vai sair. Que legal. Tá no forninho. E eu queria que você desse alguma dica, porque o que eu vi que você tem de diferencial também, Tati? O jeito que você publica as fotos, a luz. Como que é isso? Você estuda sobre isso? Eu queria que você falasse alguma coisa para elas, porque eu achei que é bem diferente. Tudo. O jeito que você escreve, até a própria música que você coloca, às vezes, num stories. Eu acho, é diferente. Você tem alguma dica? Você faz algum curso? Como que é? Eu tenho, assim, né? Eu acho que uma coisa bem importante que falta muito para as pessoas, e eu acho que isso eu tento aplicar 100% do tempo, é empatia, sabe? Então eu falo assim, bom, eu sou uma consumidora muito exigente,
né, de qualidade. Então eu falo assim, se eu fosse comprar isso, se eu fosse ver essa foto, e assim, sem brincadeira, o meu celular, ele tem 1.490.000 fotos. Eu tenho hoje na minha galeria 52.000 fotos. Nossa. Que é desde 2020, então tem 2 anos, vai fazer 3 anos. Então eu olho e faço assim, bom, essa foto tá com... Se eu olhasse essa foto, eu ia me interessar? Não, então eu preciso tirar outra. Ah, mas que luz que eu preciso? Bom, eu consumo bastante conteúdo de pessoas de marketing, por exemplo. Eu vejo um story, a pessoa tá usando uma luz tal. Eu vou procurar a luz tal. Ah, mas é caro, então eu vou achar um paralelo. Então, eu sempre vou procurando aperfeiçoar, não necessariamente comprando cursos ou comprando Todas coisas. aquelas fotos são suas, São não é nada minhas. profissional. Você fez sozinha, você. Sozinha fui eu. Você tem curso de fotografia, Tati? Não. O que tem de profissional? Eu tenho uma máquina profissional. Sim. Como eu cheguei a essa máquina profissional, né? Putz, o meu marido tira fotos, e aí ele precisava de uma máquina para o trabalho dele, eu comecei a usar ela e vi que a qualidade era muito melhor. Porque eu falava assim, não, gente, o Instagram, ele reduz a qualidade, né? Sim. E aí eu falava assim, não, eu preciso de alguma coisa que tenha maior qualidade. E aí eu descobri que a máquina profissional fazia isso, mas é só. E hoje em dia, os celulares hoje em dia fazem um bom paralelo. Né? Mas ainda assim, a máquina faz diferença. Então, hoje, se alguém me disser, Tati, vale a pena investir num produto melhor? Vale. Vale porque, assim, se a pessoa bater o olho e aquilo chamar atenção, já tá ganho. Metade do caminho tá ganho. Se você faz um bom conteúdo em cima daquilo que chamou atenção, pronto. Ganhou. Melhor ainda. Mas o visual, às vezes, vamos fazer um paralelo. Uma beleza da foto não importa. Gente, importa sim, é isso que chama. Você está no meio de 1 milhão de conteúdos. Seu feed tá ali, você tem 15 segundos para conquistar a atenção da pessoa. Você vai conquistar a atenção da pessoa com uma coisa que brilha aos olhos ou com uma coisa que tá ali apagadinha? Então, Tati, precisa investir? Infelizmente precisa. É a única coisa que a gente tem que gastar um pouco mais com isso, sabe? Pra manicure. Ai, Tati, mas poxa, né, tô começando a vida. Então, tenta abrir mão de alguma coisinha ali para ter, se o seu objetivo é nas redes sociais, chamar mais atenção, conseguir cliente pelas redes sociais. Tem que investir. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Tati, e hoje, falando da parte financeira, você já consegue ter uma renda parecida ou igual a que você tinha quando você trabalhava no mercado financeiro? Isso é muito engraçado, né? E se você não quiser responder, fica à vontade. Não, claro. Ainda não consigo, se a gente for falar de... Mensal. Valor total. Vamos colocar assim, valor total... hoje eu ainda tô, vamos colocar assim, na metade do que tinha. Tá. Só que olha que engraçado, né, Nath? Quando eu trabalhava, e talvez porque eu ia pro trabalho, eu comprava roupa toda hora. Você gastava muito mais. Eu gastava muito mais. Então, se você me disser o quanto você guarda de dinheiro hoje, eu guardo, assim, se for numa proporção, infinitamente mais do que eu guardava quando eu trabalhava no banco. Então, se a gente for parar pra banco pensar... você precisava, isso é verdade, roupa diferente, sapato, E consumismo, né? Porque hoje eu trabalho de casa... Você almoça em casa. Eu não preciso necessariamente... Isso é um facilitador para quem trabalha de casa também, né? Claro que eu tô falando isso do meu mundo que eu mostro as minhas unhas. As influencers têm que comprar coisas o tempo inteiro, enfim. Mas pensando no meu mundo e no mundo das manicures ali, né? A gente... né? Eu não preciso o tempo inteiro estar naquela coisa de consumismo, de estar assim, de estar assado. Então, hoje eu consigo selecionar muito bem as coisas que eu compro, com que eu gasto. Que legal. Então, eu fico em casa. Então, se você me disser, Tati, o que é melhor? Juro que é hoje. A realidade de hoje. É hoje, porque eu consigo guardar muito mais dinheiro do que quando eu trabalhava no banco. E com as marcas, Tati, você tem contratos mensais ou é por job? Os dois. Ah, entendi. Então, existem marcas que eu tenho um contrato fixo, até de longo prazo, né? Tem marcas que eu tenho anualmente, a gente renova. Que legal isso. E tem marcas que é por... O pessoal da Nath, por favor, né? A Tati, você não é exclusiva de ninguém, né? Não então que bom. Iris, por gentileza, tá? Mas existem marcas que trabalham só com job, né? Então, vou lançar, Nath, eu vou lançar uma coleção tal. Quero que você apresente uma live, quero que você... Que legal. Exatamente, é por job. E aí que entra o grande variável da questão, né? Mas tem dos dois cenários. Que legal, que bom. Que bom que você não se arrependeu, porque a gente conhece algumas pessoas que acabaram migrando, deixando essa vida de executiva, e aí acabam, não é o que eu quero, eu vou voltar. Mas isso é uma coisa que eu acho, né? Eu acho que talvez a maturidade traga isso para as pessoas, né? Porque eu trabalhei até com essa hipótese, né? E falei assim, se tudo der errado, o que eu faço? Eu volto.
Pronto. Super nova. Tati tem 3 anos. 33. Parece, né? As pessoas falam pra mim, Tati, você parece 27. Às vezes Parece eu quero novinha, morrer, né? porque pareço novinha. Isso é ótimo. Ó, mais pra frente eu acho que vai ser melhor ainda, né? É. Hoje em dia eu falo, nossa, queria parecer bom. mais mulher, mas tá tudo bem. Que legal. Mas é isso. E Tati, eu tenho sentido que cada vez mais esse universo de unhas, de manicure, ele cresce, né? Sim. E eu acho que é infinito. Infinito. Porque hoje a gente tem um alongamento crescendo ainda mais aqui no Brasil. E que recado você daria para quem tá querendo começar igual você, ou para quem tá querendo começar como manicure? Sim. O que a sua experiência, assim, te trouxe, que te fez feliz, que você falaria, não, olha, eu acho que você tem que fazer, realizar esse sonho. Eu queria que você desse um recadinho. Eu acho que a gente tem um hábito, né? Eu falo por mim, de pensar assim, mas por que eu vou fazer isso? Tem muita concorrência. Tem muita gente fazendo. Tem uma manicure a cada esquina, por exemplo, que eu já ouvi isso. Só que, assim, se aquilo é o que você quer fazer naquele momento e é o que te proporciona o que você precisa, só vai fazer o seu melhor, sabe? Se você fizer o seu melhor dentro daquilo, as coisas vão acontecer. Pode ser que não seja com um dia, com 2 dias, como aconteceu com a sua vizinha de porta, com a manicure que começou e teve sorte de estourar no primeiro momento. Mas é isso que eu tento me lembrar o tempo inteiro, sabe? Tá bom, eu posso não estar aqui ganhando o que eu ganhava, não posso estar perto de algumas pessoas do meu ramo que estão lá na frente, mas eu sei que se eu fizer o meu melhor todo dia, vai vir depois em algum momento. Não é no meu tempo, porque eu gostaria que fosse Mais hoje. rápido. Né? Mas vai acontecer. Então, assim, se eu posso dar um recado para as pessoas faça o seu melhor naquilo que você está fazendo. E aí, a vida vai se encaminhando para te trazer os frutos daquilo, sabe? Que legal. E você se considera mais feliz hoje, Tati? Considero, Nath. Considero, porque eu recebo muito carinho de muitas pessoas. A gente pode falar que não, né? O ser humano não precisa de aprovação, a gente tem que saber sozinho o que é bom, o que não é. Gente, mas vocês já experimentaram o feedback constante do seu trabalho? É super positivo, né? É super positivo. No mercado de trabalho, como eu trabalhava em banco, assim, o feedback ele era esporádico. E não é porque eu era uma profissional ruim, é porque as pessoas não estão ali para isso. É isso mesmo. Quando você trabalha, né, com a internet, é o que eu falo, né? Que até que uma amiga fala. O lado bom da internet, as pessoas. O lado ruim da internet, as pessoas. Ia te perguntar desse lado ruim. Você tem hater? Como que você lida com isso, Tati? Porque eu fiquei procurando, eu não achei, assim, Então. alguém falando mal, te enchendo o saco, eu não vi. Olha, não sei dizer o porquê, Nath. Eu até agradeço todos os dias. Eu não tenho ninguém ainda que foi hater de verdade, sabe? Que tá ali só pra... O máximo que eu tive, e eu considero isso, né, um pouco de sorte, é assim, uma pessoa que vai comentando em todas as publicações, mas olha só, a unha dela não é natural, olha só, mas a unha dela tá crescendo, porque tem uma pelinha, né, que cresce atrás da unha, que muitas vezes pode parecer que é uma unha crescendo atrás. Então, essa pessoa foi em várias publicações. Que a sua unha não era natural. Que, olha, mas só quem cai né, foi falando um pouquinho de palavrão, sendo um pouquinho mal educada. E as minhas seguidoras mesmo foram respondendo. E eu, basicamente, não respondo. Ou eu sou educada. E não te afeta? Afeta, com certeza. Né? Com certeza. Poxa, principalmente porque você tá falando uma coisa que pra você... Eu sou muito comprometida até com o que você disse, né? Eu me preocupo muito com a verdade daquilo que eu passo. E aí tem alguém duvidando justamente daquilo que é o seu principal valor. Aí você olha e fala, poxa, né? Tá duvidando exatamente daquilo que eu prezo tanto. Então, balança. Mas hoje eu consigo... né, até pela minha vontade de entender o comportamento humano, hoje eu fico assim, não, mas espera, o problema tá mais com ela do que comigo. Então, recentemente até teve um comentário, né, numa das fotos, que eu até coloquei para as meninas verem também, né, que a pessoa falando algo do tipo, mas eu não consigo me conformar como as pessoas gostam de uma unha de cada jeito. Eu acho horroroso, ridículo, enfim. As pessoas não conseguem guardar para elas, né? Uma coisa que eu nem perguntei para você, né? E aí eu respondi assim, tipo, eu não consigo entender como as pessoas conseguem achar uma coisa que o outro faz, sabe? Então é aquilo. Afeta, mas hoje eu olho um pouquinho, eu tento olhar um pouquinho mais de, né, é com ela e não comigo, mas assim, também é fácil dizer quando eu não tenho 1 milhão de gente me bombardeando. Eu fico imaginando as pessoas... Quem realmente tem hater, quem né? tem hater, que deve falar da mãe, que deve falar da família, que deve falar da maneira como você se veste, da maneira como você fala. Gente, isso deve ser
péssimo. Então, talvez... E eu não sei se você sente isso, mas a sensação que eu tenho até de te assistir é que elas não têm você só como uma referência de unha mesmo. Elas perguntam tudo, né? Tudo. O que você, a receita do que você tá comendo, a bolsa que você tá usando. Sim. E são 200 mil pessoas, basicamente, Tati. Como que você lida com isso? Porque você é uma referência. As pessoas assim, olham pra você e se inspiram. O jeito que você malha, o que você come, o lugar que você vai. E eu vejo que você expõe não expondo muito. Isso eu achei até diferente. Eu vi que você aparece, tem bastante a sua voz, mas eu vi que não é uma questão de muito de... Você não glamoriza muito isso. Sim. Mas aí, como que você lida? Porque as pessoas devem te reconhecer. Sim. Isso é Porque de uma hora para engraçado. outra você era uma menina do mercado financeiro que trabalhava e de repente você é uma influencer com 200 mil pessoas te seguindo e assistindo tudo que você faz e tentando validar ou não se tá certo ou se tá errado. Isso é muito engraçado, porque eu tava num jantar na sexta-feira e aí uma pessoa que tava falando, nossa, é verdade, deixa eu aqui te seguir. A hora que começa... Aí ela entrou e ela falou assim pra mim, nossa, 2 amigas minhas te seguem e a prima... Aí eu falei assim, gente, ainda bem que, imagina, eu não falo nada, é demais, assim, eu preciso tomar cuidado. Mas eu acho que, né, um pouco voltando à pergunta, eu sou uma menina normal como qualquer outra. E assim, a minha vida é normal como qualquer outra. Eu não vou viajar todo dia, minha rotina não é super legal todos os dias, eu faço coisa chata todos os dias. Então, no início, eu só postava unha. E as pessoas começaram a ter curiosidade. Eles perguntam, né? Tipo assim, Tati, mas você é casada? Tati, mas Eu você vi tem isso? Muitas perguntas Você pessoais. tem irmão? Você tem não sei quem? Você tem não sei o que lá? Exato. E as pessoas me mandando mensagem no direct, né? Falando assim, Tati, mas o que você faz? Tati, mas como você faz isso? Mostra um pouquinho mais do seu dia a dia. Você quase nunca aparece. Aí eu falei assim, nossa... E aí até tava fazendo um paralelo do porquê, por exemplo, o Big Brother é um programa que faz muito sucesso. Porque a rotina é você ver o dia a dia de uma pessoa. E a mesma coisa, eu falei, bom, então eu vou começar a colocar algumas coisas. Só que, de novo, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. Então o meu dia é normal como qualquer outro. Então eu fico pensando assim, vou colocar uma coisa que eu acho interessante, coisas que eu acho interessante do que eu meu gostaria dia a de dia. ver. Inclusive, eu coloquei lá uma coisa básica, como eu faço minha comida, e precisa ver o tanto que as pessoas estão interessadas nesse assunto. Eu vi. Gente, pra mim é assim, eu não gosto de cozinhar. Meu marido chegava em casa, o que tem pra comer hoje? Eu queria morrer de que eu tinha que fazer de comida. Eu falei, bom, uma solução é eu cozinhar uma vez por semana. E aí, então, eu sempre... Eu vi que você fez, acho que antes de ontem. Antes de ontem. Toda segunda-feira de manhã eu faço. E aí é uma coisa legal. Isso é uma das coisas que eu procuro até, só fazendo um paralelo e a gente volta. Mostrar um pouco de constância, porque isso é uma das coisas que eu gostaria de inspirar as pessoas a terem também, sabe? Não é só unha, né? É a disciplina, porque eu hoje sou consigo fazer mais coisas pela disciplina que eu tenho. Então isso é uma das coisas que eu gostaria de certa maneira, isso é um dos meus objetivos no Instagram. Positivamente as pessoas. É colocar cada vez mais isso, sabe? Tipo, olhar lá, toda segunda-feira a Tati tá fazendo a comida dela, entendeu? Então, isso é uma das coisas que eu quero expandir. Isso. Mas até, voltando e para não perder um pouco do rumo, então eu penso muito assim, as pessoas que estão à minha volta, eu não mostro meu marido, eu não mostro meus amigos. Porque assim, por que eu vou expor as pessoas? Sim, que às vezes você nem sabe se ela quer, né? Se ela quer. Ficar aparecendo para 200... Porque assim, Tati, às vezes eu presto atenção nisso e eu falo, gente, você já mensurou 200 mil pessoas num lugar? Nath, olha, esses dias eu fui numa festa, eu gosto de música eletrônica, né? E eu fui numa festa, e a festa tava lotada. Tinha 5.500 pessoas. Então, eu fico impressionada com isso. Eu abri os meus stories, tinham 12 mil pessoas olhando os meus stories. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, não, tem quase 3 vezes o número de pessoas dessa festa. E às vezes o Instagram não entrega e tem lá 3 mil visualizações. Porque obviamente que não é sempre que tem 12. Tem 3 mil, 3.500. E você é uma pessoa, desculpa ficar perguntando não, isso. Imagina. Você fica bitolada nisso? Eu já fiquei. Mais do eu já que... fiquei. Tá. Eu já fiquei. Porque eu conheço pessoas que ficam o dia inteiro vendo quantas pessoas viram, quem viu, quem não viu. Eu já fiquei. Teve uma época, eu acho que no meio do ano passado, quando eu tava virando a chave de postar vídeo todos os dias, não sei o quê, eu ficava.
Hoje em dia eu não fico mais. Tá. Porque isso tava me deixando mal. Porque realmente deixa, né? Eu imagino. Se a gente no nosso... Eu tenho Instagram pessoal também. Se no nosso Instagram pessoal não dá muita curtida, às vezes você fica tipo, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Você imagina a validação do seu trabalho. Eu brinco aqui na Nath que eu me apego muito a saque, a comentários, do que as pessoas estão reclamando. Muito mais até do que quantas visualizações teve e tudo mais. Elas até brincam que a Natália, ela vai ver se tiver algum comentário. Porque, por exemplo, a gente vende no e-commerce, né? Sim. E a pessoa que compra, ela quer que você entregue o produto. E quando você não entrega, ela reclama em todos os meios de comunicação que existem. E ela não está errada, porque eu, como consumidor, talvez fizesse a mesma coisa. Mas elas até brincam. Teve uma vez, nunca vou esquecer, que a menina do saque falou, fazem 14 segundos que ela comentou. E eu já tinha olhado e já tinha printado. Eu falei, gente, tem gente reclamando. Vai lá dar suporte pra ela. A Iris que tá aqui, ela vê. Eu falo, viu? Vocês viram esse comentário? Falou com essa menina? Responde ela comprou, ela quer o produto dela. Sim. E elas até brincam que aqui dentro tem tudo uma questão de processo. Então, a pessoa comprou e ela quer cancelar, elas tentam reverter. Eu falei, a pessoa não quer que reverta. Cancela a compra dela. Eu até brinco com elas. Falo, gente, ela só quer cancelar. Sim, cancela pra ela. É simples, né? Então, assim, eu vejo, eu sinto isso, assim, porque eu fico um pouco... Eu tenho acesso à minha, que eu uso pra meu filho, que eu gosto, uma coisa ou outra. Mas eu vejo que da Nath, eu até te perguntei isso, porque eu achei engraçado que as poucas vezes que eu apareço, elas têm curiosidade de saber como eu chamo, quantos anos eu tenho, se eu sou casada, se eu sou solteira. Eu imagino você, que é tudo você, a Tati é você, é o seu trabalho, né? A sua mão, a sua unha. É isso. Mas como foi isso pra você, essa mudança de chave, Tati? Por exemplo, é normal? Porque eu tenho dificuldade. Elas mandam eu gravar stories. Eu falo, tem que ser eu. Vocês não podem, vocês? Grava lá vocês pra mim. Não, Nath, você tem que falar. E eu tenho um pouco de dificuldade não sei, como foi essa virada pra você? Esses dias eu tava olhando alguns stories antigos, né? Até pra reviver alguns conteúdos, né? De tipo que eu já postei. E eu nunca repeti conteúdo, assim, né? Nath, era péssimo também. Não, hoje eu gravei um Esperando Você. Eu fiz ali umas 10 vezes. Então. Aí, o que eu postei, ainda meu marido olhou e falou, que horror. Eu falei, não faz isso. Eu falei, não comenta, guarda pra você essa informação. Porque ele falou, por que você não ficou... Porque quem acha que conhece a gente natural, que é como eu tô agora, inclusive, que tá uma delícia conversar com você, fala, você não é essa pessoa. É isso. Mas eu não sei o que você fez? Nath, assim, ó, eu tive que... Isso aconteceu quando eu precisei fazer o meu primeiro vídeo que eu aparecia no vídeo. Eu fico imaginando isso. Eu falei, pronto. E agora, o que eu faço? No entanto, que quando eu vou nos lugares, até quando eu vou gravar, eu não... Assim, não é uma coisa natural. As pessoas começam a olhar eu gravando, eu fico... Ai, depois eu posto, depois eu posto, depois eu gravo. Vou olhar aqui. Entendeu? Porque é difícil mesmo. Porque eu vejo, tem gente que é tão natural, né, Tati? Que é tão natural. E isso, quando eu vejo essas pessoas, eu falo, gente, eu sou péssima mesmo. Mas, Nath, você sabe que todo mundo fala, né? É um jargão que a gente acha que não, né? A prática vai levando à perfeição. E é a mais pura verdade. Tipo assim, hoje eu vou sento lá, vou gravar uns stories falando alguma coisa. Hoje é bem normal. Hoje é bem natural. Hoje, assim, eu gravando os stories pra aparecer alguma coisa do tipo, é natural. Nos lugares ainda não. Talvez porque eu não tenho essas experiências com tanta frequência. Mas hoje no dia a dia, vou mostrar aqui uma coisa, Você já consegue com naturalidade. Hoje é com naturalidade. Mas por quê? Qual foi o ponto? Cara, eu tô falando com o meu celular. Pronto. Tô falando com o meu celular. É isso. É isso aí. Quando eu vou colocar algum assunto que é um pouco diferente, essas reflexões que eu faço da academia, eu sempre pergunto pro marido, pra uma amiga próxima, olha, você acha que eu falei alguma coisa assim que, né, tá de... Não, Tati, tá super tranquilo. Então, beleza. Porque assim, eu sou uma pessoa bem direta e bem, como eu posso dizer assim, né, bem simplista, vamos colocar. Bem esclarecida, a gente vê que é tudo muito... Então, assim, eu gosto de falar pouco, falar certeiro e falar a verdade. E às vezes, com uma frequência grande, eu sou um pouco grossa na maneira de dizer, porque eu acabo... Não, você me perguntou, eu tô respondendo. Então, eu sempre procuro dosar um pouquinho, né? Porque a gente não sabe quem tá do outro lado da telinha, né? Então, eu continuo... Não, isso é mais difícil, eu acho, né? Então, eu continuo sempre ali tentando manter, né, um pouco... dali do conteúdo do que faz, da minha maneira direta de ser, sem, né, enfim, dá pra
dar outras interpretações àquilo, sabe? Mas hoje é bem tranquilo. Nossa, hoje eu abro ali e você falo, gosta, me sinto à né, vontade. Tati? A gente sente que é gostoso pra você. E olha, e eu me considero uma pessoa introvertida, porque eu sou mesmo. É, Tipo, quando a né? gente pegou Eu o tô Forms, aqui eu até super legal. comentei. Nossa, eu tô aqui, olha, tô super confortável. Tá confortável a conversa. É verdade, Mas porque tá gostoso. Nossa, o que que eu faço agora? O que que eu falo? Será que eu tô falando alguma... Então é sempre assim, né? Que Talvez um diferente dia, com a experiência, isso fica um pouco mais natural. Por exemplo, em live, você gosta? Você faz bastante? Faço pouco. No meu perfil sozinho eu nunca fiz. Tá. Eu só fiz porque as marcas disseram, Tati, preciso de Venha uma live. fazer uma live. Eu, tá bom, vou fazer uma live. Mas no meu perfil não faço. Não fiz, né? Precisava até fazer. Mas é desconfortável. Não é uma coisa super... Nossa, tô aqui, simples. Ai, Mas porque eu acho que a gente ainda olha muito o julgamento dos É. outros, né? Esse é o ponto. Ai, se eu estiver aqui não tão bonita. Ai, se eu estiver aqui falando bobagem. Ai, não É porque eu ouvi- acho engraçado, porque, eu vejo isso porque eu percebi que você começou nesse universo de unhas, você mostra suas unhas fazendo, e às vezes vai para um contexto totalmente diferente, de, tipo, Tati, põe a receita dessa panqueca que você acabou de fazer. Eu falei, nossa! É isso. Porque eu acho, Nath, que eu tento fazer assim. Eu sou uma pessoa que sou muito reflexiva, sabe? Então eu falei, quando eu coloquei a primeira reflexão e as pessoas gostaram, eu falei, poxa, tá aí, por que não? Elas interagem, né? Entendeu? Por que não? Por que não falar? Por que não trazer uns insights? Por que não ser além de unha? E hoje tem legal, muitas pessoas que falam isso pra mim. Nossa, Tati, eu gosto de te seguir porque uma hora você fala do quebra-cabeça, outra hora você fala da panqueca que você tá fazendo, da receita. É legal. E, inclusive, ontem uma pessoa falou assim pra mim, ela falou, nossa, nunca tinha falado comigo. Ela escreveu assim, te sigo há um tempo e você é muito objetiva, fala sem enrolação e fala coisas que fazem sentido. Falei, pronto, ganhei meu dia, né? Era o que eu precisava, vou continuar para sempre. Porque é o que eu tento fazer de fato, sabe? Porque, de novo, eu não sou uma pessoa que enrolo muito. Então, putz, fala ali direto, reto, falei, resolveu e pronto, Que sabe? legal isso. Que Então, diferente. por isso que eu falo. É divertido nesse sentido, sabe? Porque você tá sempre ali tendo o apoio. E tem também mensagem, nossa, não gostei disso. Nossa, não fiz aquilo. Você ignora. Uma menina me mandou assim, falando, eu fiz alguns furos na orelha recentemente, falando que a técnica da pessoa foi isso, que a técnica da pessoa foi aquilo, que eu não devia ter feito isso, que da próxima vez é pra eu procurar alguém que faça uma técnica específica. E aí eu pensei, nossa, ela tem um bom conhecimento, porque ela tá me falando coisas que parecem que faz sentido. Que a gente nem imagina que... a gente nem imagina. E ela até falou, nossa, não fica chateada, não fica... Eu falei, não, de forma nenhuma. Conhecimento nunca ocupa espaço e você tá sendo educada, que é o principal. Ela estava sendo muito bem educada pra me falar uma coisa. Então não tem por que eu simplesmente... Nossa, né? Então, assim, quando as coisas são de uma educação, eu acho que vale a pena responder. Porque... Sim. Tem dois lados da história sempre, né? A pessoa pode não gostar do que eu faço, tá tudo certo. Agora, quando a pessoa é um pouco mal educada, aí sim eu ignoro. Aí sim eu digo, poxa, não merece nem que eu dê uma resposta, sabe? Que é o melhor, Porque inclusive. você fala, né? Aí eu vou dar corda, porque tem muita gente que você responde da pessoa que é... Eu já caí nessa Aí bobagem. vira um... De, tipo, fica um reboliço, daí começa... E isso é uma coisa que eu E às vezes evito, você é dá voz briga. pra uma pessoa que tem... Que não tem como, né? Ela tá com alguma coisa, alguma questão na vida que ela gostaria de resolver, enfim. Então, eu sempre tento, eu evito constrangimento, eu evito briga, eu evito causar, sabe, assim, em cima de algo que não tem necessidade. Então, eu sempre prefiro ser mais quietinha, ouço mais, sou mais reservada, enfim. Pra também não perder a mão, né? Porque eu acho tão feio quando você lida de uma maneira ruim com algumas coisas. Mas, de novo, eu ainda tive a sorte de não ter nada que me tire, talvez. E como que você lida, Tati, quando alguém te reconhece? Nossa, isso é o Como mais que engraçado. você sente? Gente, eu fico assim... Eu recentemente não, faz um tempo, eu fui numa pizzaria com os amigos. Em Jundiaí. Em Jundiaí. E eu cheguei um pouco depois, minha amiga tava falando com uma querida lá, né? Que hoje, enfim, eu sei quem é. E ela tava lá anotando os nomes da fila. E eu cheguei e fui abraçar minha amiga, essa menina, né, a Gique, enfim, ela saiu de trás e falou assim pra mim, e ela nem sabe disso, olha, se ela ver, ela vai saber agora. Ela vai saber. Ela saiu de trás, Tati, nossa, não sei o que, eu te sigo e tal. Juro, eu fiquei assim, ai, que legal.
Aí a gente saiu, aí meu marido falou assim, nossa, essa amiga faz quanto tempo, né? Você nunca falou dela. Eu falei, não, ela não é minha amiga. Eu nem conheço. Eu ainda, inclusive, preciso perguntar o nome dela, porque eu fiquei tão sem reação que eu nem sei o nome dela. No entanto, que depois eu fui lá, seu nome, comecei a seguir ela no Instagram. Mas foi assim, uma coisa que eu fiquei, gente, que legal, como né? Assim? Então ainda é um pouco chocante, né? É uma mistura, né? Eu acho que quando a gente encontra alguém que reconhece, é uma mistura de sentimentos, né? É isso, porque ao mesmo tempo você fala, gente, mas eu não sou nem famosa, não sou, né? Sou uma menina normal. E aí, depois você sai, depois eu acho que é a grande questão. Você sai de lá e fala, caramba, alguém me reconheceu, eu saí de lá, da minha casa, comecei a fazer uma coisa há anos, e aí eu tô aqui fazendo uma coisa pessoal, juntando com os amigos e a pessoa te reconhece. E quando a gente até falou disso, a gente mensurar, Tati, tipo, 200 mil pessoas, é muita gente. É muita gente, e você acaba perdendo, eu acho que assim, um grande ponto é que quanto mais você tem, mais falta de noção você acaba tendo com o tamanho daquilo. Boa, é verdade. Porque é verdade, você fala, tá bom, um vídeo viralizou. Tem um vídeo que tem 12 milhões de views. Aí Nossa, o outro 12 milhões. Aí o outro tem 20, você fala, foi só 20. Cara, mas são 20, né? Então acho que com a internet você perde um pouco a noção. Então é difícil você realmente olhar e falar, caramba, mas tem 180, 200, quase 200 pessoas me seguindo e uma pessoa reconhece. Então eu acho que ainda você fica, né? Você fica, nossa, mas tem alguma coisa, né? Ali que acaba travando mesmo. E eu acho que isso deve ser talvez normal até pra todo mundo, né? Que você fala, gente, porque quando eu olho a minha vida e as minhas coisas, eu sou uma pessoa normal, né? E aí quando eu vou em algum lugar e às vezes as pessoas estão filmando, vem aqui eu falo, nossa, que diferente que é, né? É muito louco, na verdade, E você Nath. tem, a gente já até falou um pouquinho sobre isso, mas tem alguma coisa que você queira conquistar, que você fala, nossa, se eu conseguir isso como influencer, eu zerei a vida. Pra mim tá o objetivo concluído com sucesso, né? Eu acho que a gente sempre acaba indo mais pra parte material, né? Sim, claro que tem um pode monte ser de coisa, financeira, tem um monte de coisa subjetiva, né? Enfim, reconhecimento e tal. Mas eu acho que assim, se eu conseguir fazer as coisas que, por exemplo, eu tenho muita vontade de ter uma casa, de construir uma casa. Se eu conseguir construir uma casa com um recurso vindo desse meu trabalho novo, eu vou falar, caramba, isso talvez seja um viés de sucesso, sabe? Legal. Porque hoje, a Tati, né, eu acho que para todos nós, 90% das pessoas construir uma casa é algo um pouco intangível, né? Se a gente for para pensar o tanto de tempo que a gente precisa ter e financeiro para isso. Por mais que demore, se um dia eu conseguir, na hora que eu colocar a chave, eu vou dizer, nossa, eu zerei a vida. Deu certo. Deu certo. Que legal. Que delícia, que bate-papo gostoso. Que bom, também gostei. Muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina. Foi um bate-papo bem diferente. E isso daqui é na atitude. É a atitude de mudar, de tomar uma decisão, de ter coragem de decidir o caminho para sua liberdade, para você ser feliz e para você ter sucesso fazendo o que você gosta. Então, que história diferente, que gostoso. Gente, essa mulher é um avião. Quem não segue, começa a seguir. Porque além de ser um espetáculo fazendo a própria unha, cara, é uma delícia conversar com ela, extremamente inteligente, comprometida, compromissada com tudo. A gente tá muito feliz. Ela saiu de Jundiaí, veio para Sorocaba. E isso, mais uma vez, gente, é na atitude. A gente quer trazer esse tipo de pessoas para vocês. Toda semana a gente tem convidada nova. Comenta aqui quem vocês querem assistir, quem vocês querem que a gente convide para participar do nosso podcast na Atitude. E não esquecer, né, Tati, de comentar, compartilhar e ativar o sininho da notificação. Isso mesmo. E eu quero que a Tati dê um recadinho para vocês. Tu pode ficar à vontade, o podcast é seu, Tati. Queria dizer para nenhuma de vocês desistir nunca das coisas que vocês têm vontade, por mais impossível que seja. Existe um caminho, talvez não seja no seu tempo, mas vai acontecer aquilo que você quer, desde que você trabalhe duro por aquilo, que o benefício vem depois. Pode acreditar. Que linda. Obrigada mais uma vez, viu, Imagina. Tati? E só para vocês não esquecerem, o nosso podcast vai estar no Spotify e todas as plataformas de áudio, tá bom? Disponíveis. Eu espero vocês lá.